Há alguns anos, eu deixei o meu trabalho de motorista de ônibus para ganhar a vida como caminhoneiro. No início eu estranhei um pouco, afinal, eu não tinha mais horário fixo. Toda hora era hora. Eu rodo diversas estradas, conheço lugares novos, ou seja, no geral, é um bom emprego. O único problema é a saudade que sinto da minha família. Vejo minha esposa e filhos apenas 5 vezes ao mês. Sempre que me despeço, vejo os olhos lacrimejantes das crianças. Isso parte meu coração. Mas preciso trabalhar. É para o bem deles. Em uma noite qualquer, enquanto eu dirigia, eu ouvi a notícia de que um homem pedia carona para os caminhoneiros e depois os matava. Achei a notícia confusa, pois não citava o local e nem as vítimas. Enfim, não me importei com isso. Durante uma parada em um posto de gasolina, ouvi alguns caminhoneiros comentando sobre o homem que matava nossos colegas de profissão. Eles estavam muito assustados, temiam por suas vidas, mas eu continuei despreocupado. Continuei fazendo minhas viagens sem problema nenhum. Na véspera de feriado, minha esposa manda uma mensagem apavorada, pedindo para eu dar notícias. Depois de concluir algumas entregas, voltei para casa e consegui passar um fim de semana inteiro com a minha família. Cheguei em casa em uma sexta-feira de manhã e só voltei ao trabalho na segunda. Eu realmente estava exausto. Antes de pegar a estrada novamente, minha esposa me abraçou forte e pediu para que eu tivesse cuidado. Aquele abraço foi o mais quente que recebi em anos. De volta ao trabalho, ouço mais notícias sobre os assassinatos. Mas as vítimas não são apenas caminhoneiros, mas qualquer pessoa que estivesse andando sozinha nas rodovias. Algumas testemunhas disseram que o assassino dirigia um caminhão. Ao saber disso, eu comecei a ter mais preocupação, pois se o assassino dirigia um caminhão, eu podia conhecê-lo. Em uma das paradas rotineiras, notei que havia manchas de sangue na porta do meu caminhão. Eu fiquei assustado, apavorado. E se fosse um aviso? Mostrei aquilo a um amigo e ele também se assustou. No outro dia, não tive mais contato com ele e não nos falamos desde então. Conversando com minha esposa sobre os assassinatos, ela pediu para que eu ficasse calmo e que, se desconfiasse de algo, eu deveria chamar a polícia. Tempos depois, ela caiu em lágrimas ao contar que um de meus colegas havia sido brutalmente assassinado. Minha esposa sempre foi muito bondosa e preocupada com as pessoas ao seu redor. Mas eu não entendi o motivo das lágrimas. Afinal, ele era meu colega e não colega dela. Na verdade, eles mal se falavam, apenas se cumprimentavam.
Depois de saber da morte do meu colega, fiquei um pouco abalado. Ele também tinha uma família que o aguardava em casa. Durante uma viagem e outra, sempre encontrava alguns colegas, velhos conhecidos de profissão. Isso me distraía, era bom. E em um desses encontros, um amigo de longa data, que há muito tempo eu não via, disse que precisava me contar algo importante. Então ele abriu a galeria de fotos do celular e mostrou algo que eu acreditava que só eu tinha permissão para ver. Era fotos da minha esposa. E era fotos íntimas. Ele mostrou ao menos 10 fotos da minha esposa. Ela mandava essas fotos para o meu colega, que havia sido executado. Eles eram amantes. Esse meu amigo disse que apenas me mostrou as fotos para que eu não ficasse sentindo pena dele, pois além de ficar com a minha esposa, ele mandava as fotos para todos que conhecia. Depois disso, ele pediu para eu tomar muito cuidado, pois o homem no caminhão estava fazendo vítimas toda semana. Mais algumas viagens concluídas e eu já poderia voltar para casa. Mas preferi adiar um pouco meu retorno. Eu não estava preparado para ver o rosto da minha esposa. Mas o que aconteceu comigo e com a minha esposa quando eu finalmente retornei para casa é algo que eu não irei contar. Boa noite.